Tá. Então, agora a gente vai iniciar o capítulo 2. No primeiro, Jochebed, Jeziel e sua filha perdem posse da sua casa e são levados para a prisão, né? E no capítulo 2, lágrimas e sacrifícios. A prisão que recebera as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos três, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Jochebed estava cansadíssima e, servindo-se do manto que apanhara ao acaso ao retirar-se, Jeziel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por uma aluvião de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, engolfara-se em angustioso mutismo, evitando o olhar dos filhos Jesiel e Abigail. Aproximaram-se, evitando o olhar dos filhos de Jesiel e Abigail, aproximaram-se da janela, segurando-lhe as grades inflexíveis e abafando com dificuldade a justa inquietação. Ambos olharam instintamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse comovido: Abigail, lembras-te da nossa leitura de ontem? Sim, respondeu ela com ingênua serenidade dos seus olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. O rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos seus pensamentos e confirmou: Vejo que estamos de perfeito acordo. O céu, esta noite, ofereceu-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando o cimbório estrelado. Organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça. Dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente nossa mãe está com Deus esperando por nós. Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras do irmão e acentuou: Estás triste? Ficaste agastado com o proceder de nosso pai? De modo algum, atalhou o moço, afagando-lhe os cabelos. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. Não, ah, não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela carinhosamente, ou carinhosa sempre, iluminava a nossa casa. Lembra-te? Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Nessa altura, a bela jovem fez uma pausa significativa.
Seus grandes olhos estavam velados por um tênue véu de pranto que não chegava a cair. Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso, sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha conviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre me surge uma oportunidade de abrir as mãos. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Então, agora penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade nesse mundo podermos sofrer alguma coisa por Deus ou por amor a Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. E estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou-a ao peito e exclamou: Deus te abençoe pelo entendimento de suas leis, irmãzinha. Longa pausa estabelecia-se entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara, os olhos ternos e ansiosos. Em dado momento, voltou a jovem a considerar: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Supondo, respondeu o moço, que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso, que para educar seus filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Eu me lembro que eu vi uma palestra de Haroldo Dutra, em que ele fala exatamente isso, que dentro do plano da espiritualidade, o povo judeu, né, os hebreus, eles foram escolhidos, entre aspas, como o povo para viver todas essas vicissitudes, porque seria através dessas experiências que eles, então, iriam experimentar a questão do amadurecimento dos seus sentimentos. E através desse amadurecimento dos sentimentos, haveria então a questão a absorção das leis morais, porque tudo que tem a ver com a questão moral teria a ver com o sentimento, né? A gente é como se exatamente ao passar, ao sofrer por experiências, não vou dizer dolorosas, mas sofrer por experiências que de fato falem ao coração, é que a gente teria condições de entender melhor as leis morais. Então, toda essa vivência inicial do povo hebreu tinha por objetivo dar um passo a mais na nossa evolução, né? No momento em que a humanidade ainda era extremamente atrasada, né? Do ponto de vista moral. A vida não valia nada, né? Mas lendo essas palavras aqui, assim, relendo e relembrando, você fica imaginando, gente, como havia gente, espíritos evoluidíssimos, né? Para entender dessa forma, porque hoje, imagina, minha janela quebrou tem umas 2 semanas e eu fiquei amarguradíssima porque minha janela quebrou. Mas eles aqui perderam a casa e estão entendendo que havia uma lição muito importante, né, para eles.
Bom, continuando. E fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou, Abigail ainda falando, mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Gente, isso era antes de Cristo. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel. Levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Ontem eu fiz o Evangelho no Lar e caiu exatamente sobre a questão da eficácia da prece, o texto que caiu, né? O curioso é que quando eu estava fazendo o início, eu estava pensando exatamente na questão da prece. Eu tenho rezado especificamente por um assunto específico. E aí saiu esse texto, e hoje de manhã, quando eu fazia a minha vibração aqui, antes de começar a trabalhar, ah, e aí quando terminei minha vibração, que eu olhei na janela, havia um passarinho lindo que eu nunca tinha visto assim, né? E eu pensei exatamente nisso, Deus opera em silêncio, né? Não tem outra. Muito legal isso. Enfim, são os pequenos sinais para nos encorajar. A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou depois de alguns minutos. E já que falamos em sofrimentos, como deveremos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório. E afinal, que ficarão os juízes de nosso Pai, ou que farão os juízes de nosso Pai e de nós próprios? Não devemos, disse Gesiel, não devemos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher, mas nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para o nosso proveito. Se o papai foi acusado, direi que fui eu, o autor do delito. E se te flagelarem por isso? Perguntou ela, de olhos ansiosos. Entregar-me-ei ao flagelo, ou flagício, com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim, nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. E se te matarem, Gesiel, pediremos a Deus que nos proteja. Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente, enquanto ele a abraçava com o elevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Você está com o livro, Rô? Você quer continuar? Posso sim. Tá. Ah, Depois de meditar longos minutos. tá, ok. É porque eu fiquei emocionada com. Te falar, essa leitura é. Nossa!
Ai, haja coração. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido: Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe, para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito da morte? Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou: Feliz de ti que não esqueceste. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado: Agora preciso descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe um manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, osculando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente: Descansa, não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atuava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgava o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele que esclarecer o genitor e consolar a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Como se justificava, por causa tão comezinha, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez observasse na sombra. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente àquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigiu o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Edificado na fé, cobrou ânimo e, depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria, procurando o repouso possível no silêncio augusto da noite. O dia amanheceu prenhe de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, onde se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício.
Jochedeb e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinasse à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros de castigo, de onde pendiam açoites e algemas impiedosos. Não houve interrogatório, nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar, antes de providências tão odiosas, e chamado rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. Jochedeb, exclamou o alvo impassível e sanhudo. Os que Oi? Exclamou o algoz. Exclamou o algoz impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurarei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. O olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto Patrício esboçava um sorriso irônico. Alguns operários lá da herdade, continuou Licínio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiastes as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males, talvez irreparáveis, à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venha a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade, berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Peicênio, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitoso ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade. Questor ilustríssimo, perdoai-me a covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos da vossa propriedade, perturbado pela sentença do confisco exarada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a minha merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios, que se caracterizavam por mobilidade extrema, e acentuou. Mas não auxiliaste os meus homens ao salvar uma parte das termas? Não foste o primeiro a medicar o filho? Assim fiz, levado pelo remorso, ilustríssimo. Retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo, comunicando-se às aves, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido seu autor. Nesse ínterim, receoso pela sorte do filho, Jochedeb exclamou, intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometestes. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu. Está bem, poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime que foi visto, de maneira inegável, e tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao posto de tortura, em frente da angústia paterna,
A seu lado, postou-se o companheiro de Peicenho, que o atou sem piedade aos elos de bronze, e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas isócronas. 1, 2, 3. Jochebed revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito a arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade, ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando-se nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio de seu espírito afetuoso. A punição terrível ia quase a meio, quando o mensageiro entrou no recinto e em voz alta anunciou ao legado em tom solene: Ilustríssimo, portadores de vossa casa participam que o servo Rufilho acaba de falecer. O cruel patrício franziu o sobrolho, como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloravam à face que a perversidade do egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Era o melhor dos meus homens, bradou. Esses judeus malditos pagarão muito caro esta afronta. Filócrio, aplica-lhe mais 20 vergastadas, e em seguida leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro nas galés. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Peicenho, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeie-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita. Pecênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando o sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos, em preces de sublimado fervor. Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso, que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio concluíra a sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Jochebed deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-se-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular, mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões: meus filhos, meus queridos filhos.
A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã: Abigail, papai está esperando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não cessará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança. Nossa porta de esperança que nunca se fechará. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um rouxinol que cantasse ferido em uma alvorada de primavera. Tão grande e tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso que sua atitude geral era de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com o pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza do espírito e recomendou a um dos velhos servidores, em tom imperioso: Justino, leva esta mulher para a rua e solte-a, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantemente, como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível e, logo contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado, que lhe dizia em voz quase áspera: acompanha-me. Ela estremeceu, todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz,
Deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente: Minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho, foge de Corinto a toda pressa. Vale-te desse instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui. Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada: E meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: Mas e meu irmão? Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com olhar significativo. Abigail levou os olhos pequeninos ao peito, as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente e seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: Vá em paz e que e que os deuses te protejam. A pobre criatura não tardou a sentir o insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada aos carinhos domésticos no lar onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias. Estava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico? Mas com que fim se haviam sido expulsos? A quem confiar sua enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família, procurou-a. A viúva Sostênia, muito afeiçoada à sua mãe, recebeu-a com um sorriso generoso de sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos, e dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostene acentuou. É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada posso oferecer-te, senão um coração amigo, pois também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente nas últimas tempestades da minha vida. Sostenha, disse Abigail suspirando. Meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para ali viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou: Quem sabe o questor Licínio se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e lavar-te-ei comigo. Ser-me-ás uma segunda mãe para o resto da vida. Sostênia aconchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida,
Tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de modo a não incidires em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou: aceitarei teus conselhos, mas, antes de qualquer providência, necessito voltar a casa. Para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas o quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora é possível já esteja ocupado por homens sem escrúpulos, que te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos em época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. A irmã de Gesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza, em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte, como a recordar uma providência oportuna, e falou com animação. Lembras-te de Zacarias, filho de Hanã, aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo. Foi informada de que, em companhia da esposa, preparara-se para deixar definitivamente a Acaia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nesses últimos dias o seu único filho. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade: corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte, mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso, e decorridos minutos de consolações e recíprocas, a jovem, sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para a Sencreia, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencreia ficava a certa distância do centro de Corinto, situado de maneira a servir às comunicações com o Oriente. Seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Acaia, ou em trânsito para a capital do império e adjacências. A irmã de Jesiel chegou à casa de Zacarias, dominada por terrível abatimento, aliado à vigilância da última noite e às angústias do dia. Penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria, no mísero estado de seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dores ou dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail? O grito de ambos revelava grande surpresa, com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Jochebed, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lancinante: meus amigos, tende piedade de meu infortúnio. Nessa nossa boa Sostênia lembrou-me vosso afeto, no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe,
Tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. É bem curioso, porque eu estou lendo isso agora e me ocorre que, num momento de extrema dor, né, num momento de extrema. Enfim, quando você perde tudo, eles encontram algo em comum, né? Eles se unem pela dor. Mas é neste momento em que estão unidos pela dor que eles são levados a talvez compreender ou aprender o que seja o amor incondicional, porque esse casal, Zacarias e Ruth, havia perdido seu filho e agora recebem Abigail como filha, né? E mais tarde eles vão tratá-la como filha. E é interessante isso, porque parece que isso ocorria com uma certa frequência, em que eles necessariamente sentiam a necessidade de se unirem, de formarem uma família, ainda que não fosse consanguínea, mas unidos pela dor. Eles confortavam-se, consolavam-se e aprendiam ali um amor fraternal, né? E geralmente a gente pensa apenas com relação aos aqueles que compartilham do mesmo sangue, assim, é interessante isso, né? Enfim, soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, contudo, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a, sensibilizado, exclamando solícito: Dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde vamos nos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, será nossa filha para sempre. Olha só que interessante aquilo. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. Então, acho que nada disso era algo assim por acaso, né? Eles estavam, enfim, eles encontravam nas vicissitudes a oportunidade de se unirem e aprender talvez esse amor universal, né? De você encontrar família, encontrar consolo, encontrar abrigo em uma casa que não era necessariamente a sua de origem. Bom, aí aqui a gente acabou o capítulo 2, segue então no capítulo 3, em Jerusalém. Então, eles partiram para a Palestina, né? Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado, acudiam-lhe os conselhos maternos quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Jesus, eu não sei nada, gente. Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que fluíam
em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho? Desejou, no relance, romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e, simultaneamente, abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços, para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se entorceu ou se estorceu do tronco do martírio, porque, em retribuição aos esforços, somente o sangue manava mais copioso das feridas abertas. Singultos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de encaminhá-lo a uma das galeras do tráfego comercial, onde se encontrava o questor interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Como outros descendentes de sua raça, sofrera o sacrifício pungente, todavia guardara a fé, como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos Provérbios recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até os confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se for um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Reduzido a míseras condições de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício, sem rebeldias e sem baixeza. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando, comovido, os dias laboriosos da sua charrua amiga. Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Ai de nós! Exclamou um colega desalentado. São raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Mas todo o serviço é de Deus, amigo.
respondeu Gesiel, altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. Para todas as condições da nova modalidade de sua existência, tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho, que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa que recebia no lar. Já são 9h29. Eu vou parar por aqui, onde Gesiel, então, agora está escravizado e é chamado a ser um dos remadores, né? Numa galera romana. Dureza, minha gente. Como é dura a gente perceber que nada sabemos. Mas vamos lá. Esses mestres estão aí para nos ensinar. Estamos aqui na escola, sejamos boas estudantes, né? Meninas, um prazer estar com vocês mais uma noite e nos veremos em breve. Boa noite a todas, viu? Beijos. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, tia Zélia. Abraços para todo mundo. Saudades. Beijo, Cláudia. Beijo. Saudade. Todos. Deus. Eu cheguei mais Boa tarde, noite. Ana, porque com Demetrios acabou mais tarde hoje. Ah,